Vamos ouvir a palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo, por este momento de adoração, também o momento que nós ofertamos, e agora é o momento que nós vamos ouvir a tua gloriosa e santa palavra. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, tu tens a total liberdade na minha vida e neste ambiente. Que tudo seja feito para a glória do teu nome. Fala conosco para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na nossa série Voltando à Origem e não ao Passado. Então estamos já algumas semanas ministrando nesse tema. Nós precisamos voltar às nossas origens e não ao nosso passado. Amém? Saber quem nós somos em Deus. E hoje eu vou falar como se tornar ou como tornar um homem espiritual. Amém? Então voltar à origem é isso. É tornar aquilo que Deus ele sempre desejou que nós fôssemos. Nós precisamos voltar a essa origem. E às vezes a pergunta é: como eu vou me tornar um homem espiritual? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja há muito tempo, mas ainda não se tornaram uma pessoa espiritual. Eu comecei a falar, foi na semana passada, estou perdido no tempo, feriado, marcha, tanta coisa na cabeça. Foi semana passada, foi nossa ceia, e eu falei do homem natural, o homem espiritual e também do homem carnal. Então nós continuamos aqui, e agora nós precisamos então tornar um homem espiritual. Quando estou falando de homem, está relacionado homem e mulher. Amém, irmãos? Então não está relacionado só o homem, também relacionado a homem e mulher. Essa palavra é para todos nós, tanto homem como mulher. A palavra no hebraico é a palavra Adão, e Adão significa humano. Quando Deus decidiu, criar o homem, está dizendo a palavra Adão, homem e mulher, ou seja, o ser humano. Primeiro passo para nós tornarmos um homem espiritual, nós precisamos conhecer a Deus. Há muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas ainda não conhecem Deus. Conhece Deus de ouvir falar, mas não tem uma experiência com Ele. Então, para a pessoa chegar a conhecer a Deus, então ela tem que passar por algumas experiências. E algumas pessoas até pensam que conhece a Deus na totalidade, e não conhece a Deus na totalidade. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que pensava que conhecia a Deus de verdade, mas ele não conhecia Deus de verdade. Nunca teve um relacionamento profundo de um tete a tete com Deus, uma conversa com Deus. Este homem se chama Jó. Em toda a integridade dele, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia Deus, um homem que sacrificava pelos filhos, porque quando os filhos iam para as festas, Jó então sacrificava pensando nos pecados dos filhos para que Deus tivesse misericórdia. Então ele era um homem reto e íntegro, mas ele não conhecia Deus. Jó só foi conhecer a Deus verdadeiramente quando ele perdeu tudo, quando vieram acusações sobre a vida de Jó dos próprios amigos, dizendo que Jó estava em pecado. Nem os amigos que talvez pensavam que estava acima de um nível espiritual da vida de Jó, esses homens também não tinham esse relacionamento, essa intimidade com Deus, porque eles tinham uma suposição de tudo aquilo que Jó estava vivendo. Então ele estava supondo algo que Jó tinha praticado, mas nem ele sabia como Deus estava tratando a vida de Jó. Amém? Então Jó ele conhece verdadeiramente a Deus quando nós vemos o texto de Jó 42 a seguir, que Jó está dizendo: eu conhecia a Deus e ouvi falar, agora eu conheço a Deus face a face. Amém? Então muitas coisas, queridos, às vezes nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós estamos muito longe desse nível de relacionamento com Deus. Nós precisamos voltar à origem. Voltar à origem é estar em Deus. Voltar à origem é nos tornarmos uma vida em Deus, que nós chamamos da vida Zoe. A vida Zoe é a vida que nós começamos a desfrutar da eternidade já aqui nessa terra. Amém? Então nós estamos muito preocupados com a nossa vida biológica aqui na terra,
muito preocupado com a nossa vida social, sociológica também aqui na terra, e temos esquecido de nos conectar com Deus e saber quem rege todas as coisas é Ele, e que tudo acontece é por Ele. Amém? Então que como igreja nós precisamos nos reconectar, precisamos voltar a Deus e nós precisamos conhecer a Deus. E hoje existe uma forma muito mais fácil do que o Antigo Testamento de nós conhecermos a Deus. Tem uma pessoa que pode apresentar a Deus a você. Tem uma pessoa que pode revelar tudo sobre Deus a você. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele tem a característica de uma pessoa. O Espírito Santo pensa? Sim. O Espírito Santo tem ciúmes? O Espírito Santo tem emoções? Sim. O Espírito Santo é aquele que traz toda a revelação de Deus a nós. Então nós precisamos nesses dias buscar conhecer verdadeiramente a Deus, conhecer esse tempo que nós estamos vivendo, entender uma palavra rema para esses dias também, amém? Porque Deus é um Deus que trabalha em ciclos, em movimentos diferentes, em épocas diferentes, que Deus ele age de uma forma totalmente diferente. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então para Deus nada é novidade, mas para nós é. Então os movimentos de Deus, nós precisamos entender o que Deus quer fazer nesse tempo através da igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós estamos em uma comunidade, mas nós somos igreja. E nós estamos aqui nessa terra como igreja para cumprir um plano e o propósito de Deus. Mas se eu não entender o plano e o propósito de Deus para esse tempo, eu não vou cumprir. Então nós precisamos nesse tempo, através do Espírito Santo, entender toda a vontade de Deus. Jesus ele veio a este mundo. Jesus ele veio para cumprir um propósito não dele. Jesus ele cumpriu o propósito do Pai. Quando Jesus curava alguém, Jesus estava dizendo: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Curar uma pessoa, curar os enfermos naquela época, além de ser a vontade de Jesus naquele momento, mas a maior vontade era a vontade do Pai. O Pai enviou Jesus para isso, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para trazer uma libertação na vida de todas as pessoas que estavam cativas e presas. Amém? Aí Jesus ele volta ao Pai e envia o Espírito Santo. E hoje nós temos as diretrizes do Espírito Santo na igreja. Então nós precisamos entender o propósito do Pai para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? As cultura mudaram, muitas coisas mudaram, mas o nosso Deus não mudou. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Então a única pessoa que pode trazer a revelação clara de quem é Deus é o Espírito Santo. E a pergunta nessa noite é: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você tem vivido a sua vida? Você tem sido totalmente orientado pelo Espírito Santo? Ou você tem levado uma vida de acordo com a sua vontade? Então nós precisamos viver a vontade de Deus e ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Primeiro passo para conhecer a Deus é entender que Deus é Espírito. O que acontece nos dias de hoje, que eu tenho entendido, é que muitas pessoas tratam a Deus como homem, como ser humano. E aí você limita muito Deus. Coloca-se uma limitação para Deus. Não há limites para Deus agir, irmãos. Deus é ilimitado, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus ele é tudo. Então quando nós vamos nos mover dentro da palavra, não coloque limitações para Deus. Deus ele continua curando, libertando, transformando através da sua vida. Entenda isso. Então não coloque limites para Deus trabalhar. Então há muitas pessoas no dia de hoje que têm um relacionamento com Deus, mas muitas vezes coloca Deus como uma pessoa comum, como um homem normal, dando limitações para Deus, e não pode. Deus ele age de uma forma sempre sobrenatural. Não há nada impossível para Deus, tudo é possível para aquele que crê.
Então, para você viver os maiores milagres, o primeiro passo é você tirar todas essas limitações e parar de olhar para Deus como uma pessoa. Deus é Deus, irmãos. Amém? Deus é Espírito. E para você conhecer Ele, então esse primeiro passo é você entender que Deus é Espírito e nós precisamos nos tornar homens espirituais. Quando nós nos tornarmos homens espirituais, então vai haver uma reconexão com Deus. O homem voltará a se relacionar com Deus, assim como era Adão. Adão foi feito o que Deus é. Nós somos tricotomos, sim ou não? Espírito, alma e corpo. E nós colocamos tudo errado porque nós vivemos em uma vida muito biológica. Então, quando vamos falar da tricotomia, nós colocamos corpo, alma e depois espírito. Não, a colocação correta é espírito, alma e corpo. É um espírito que habita em um corpo, porque o nosso corpo ele vai se desfazer, mas o espírito ele é eterno. Amém? Então, quando nós aprendermos tudo isso e nos tornarmos homens espirituais, então nós vamos voltar a nos relacionar com Deus como Deus é Espírito e entender todas as coisas. Adão se relacionava com Deus, por isso ele tinha toda a autoridade aqui na terra. A partir do momento que o homem, que ele perdeu essa conexão com Deus, e o espírito do homem ele morreu? Ou sim ou não? Sim, porque o homem se distanciou de Deus, porque o homem perdeu a conexão com Deus e a visão dele ficou totalmente aqui para a terra. Uma vida difícil, agora tudo seria mais difícil para o homem, plantar, colher, tudo seria com suor, tudo seria muito mais complicado. Mas enquanto o homem estava conectado com Deus, ele trabalhava sim, mas nada era cansativo para ele. A terra por si própria produzia, a terra por si própria dava muitos frutos. Mas o homem, quando ele perde esta conexão com Deus, ele se torna um homem natural e um homem carnal. Perde a conexão com Deus. E quando nós perdemos essa conexão com Deus, então o homem tenta fazer coisas pela sua própria sabedoria humana, e ele acaba não conseguindo. Imagine o homem, um homem espiritual, conectado com Deus, e entender toda a capacidade que ele recebeu de Deus. Você poderia fazer muitas coisas. Então há uma limitação, queridos. Então, o primeiro passo para conhecer a Deus é entender que Deus é Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 16, nós vamos entender que essa palavra, ela está dizendo de um relacionamento. O homem conhece o homem porque pelo Espírito do homem, mas para conhecer a Deus é pelo Espírito de Deus. Não há outro meio e forma de você conhecer a Deus. Você precisa conhecer através do Espírito Santo. Se não tiver esta conexão com Ele. Em João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas como nós vamos conectar com Deus? Não é o ambiente. Há muitas pessoas que têm uma visão dizendo que é o ambiente que faz você conectar com Deus. Aquela mulher samaritana tinha uma visão de que o ambiente que eles viviam, Deus estava naquele lugar, que é Samaria. Os judeus tinham uma visão dizendo que Deus habitava só no templo em Jerusalém. E quando Jesus ele confronta essa mulher, ele está dizendo: Deus é Espírito e importa que o adore em espírito e em verdade. Dizendo, não há locais, não há o lugar onde você pensa que Deus está. Para que Deus esteja presente, você precisa primeiro adorá-lo com verdade. Se não houver verdade no coração do homem, ele não tem essa conexão espiritual com Deus. Então nós precisamos nesse tempo entender que não é os lugares, que não é o ambiente, mas é a sua verdade em Deus.
é a sua conexão com Deus. Em qualquer lugar que você estiver, Deus ele pode manifestar na sua vida. Você pode ter essa conexão com Ele, você pode falar com Ele, Ele pode orientar a sua vida, Ele pode revelar a você quem Ele é e o que Ele quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Nós precisamos entender, como Deus é Espírito, então nós precisamos de uma coisa. O que eu preciso fazer na minha vida? Eu preciso nascer de novo. Eu disse, quando o homem pecou, o espírito do homem, ele morreu, o homem perdeu essa conexão. Então ficou a alma, ficou as emoções, ficou a inteligência do homem, a alma, falamos que é os desejos almáticos do homem. Mas a conexão espiritual o homem perdeu. Então o homem estava morto espiritualmente. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Então o homem agora andava com a própria alma, os seus próprios pensamentos, desejos e emoções, e perdeu esta conexão com Deus. Então a única forma que nós precisamos nos conectar com Deus, como Deus é Espírito, nós precisamos nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando nós lemos o texto de João capítulo 3, Jesus ele disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Amém? É muito importante esse texto para nós vermos o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo, nós vemos que Jesus ele declara: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A pergunta é: o que é nascer de novo? Qual é esse nascimento que Jesus está falando? É um novo nascimento. O homem velho não pode voltar ao ventre da mãe e nascer de novo como um bebê, isso é claro. Nicodemos tinha essa clareza e o próprio Jesus também trouxe a clareza disso. Jesus estava falando de algo espiritual. E para o homem entender as coisas espirituais, ele precisa estar conectado com o Espírito. Então Nicodemos era um homem inteligente, capacitado, tinha conhecimento, a Torá, todos os ensinamentos, mas faltava uma coisa a ele: faltava nascer de novo. Amém? Quantas pessoas têm o conhecimento da letra, mas ainda não nasceu de novo? Então Jesus ele está sendo muito claro. Esse nascer de novo, irmãos, não é só descer as águas do batismo. Porque quando você desce as águas do batismo, você levanta com o mesmo corpo. Amém? Você levanta com a mesma fisionomia. Você levanta, está pesando 100 quilos, você levanta com 100 quilos. Você está com 60, você levanta pesando 60 quilos, normal. A sua inteligência é a mesma, a sua capacidade continua a mesma. Porque nós estamos nos batizando, porque nós acreditamos no arrependimento de pecado. O batismo nas águas é reconhecer que somos pecadores e publicamente nós fazemos isso. Um dos exemplos é que João o Batista, ele batizava para arrependimento de pecado e não havia nenhum confronto judaico com ele. Nenhum judeu confrontava João Batista porque ele estava batizando, porque isso era um ritual deles. Eles tinham esse costume de purificação. Alguns historiadores dizem que João fazia parte dos essênios. Os essênios deixaram toda a vida social deles, deixaram o trabalho, deixaram a cidade e foram morar, hoje é conhecido como Qumran, em Israel. Eles deixaram a sociedade, achando que eles deixando tudo e foram para um lugar secreto,
E todos os dias eles passavam por processos de purificação. Havia naquele lugar mikveh ou mikvah, que são como piscinas, tanques de água, onde esses homens se purificavam todos os dias. Eles lavavam o corpo dele em um símbolo de purificação e de limpeza. Escrevia e copiava também os textos sagrados. Então, eles estavam fazendo certo, se aproximando de Deus, deixando a sociedade. Para eles, na visão deles, sim, mas eles falharam. A missão desses homens foi falha, porque o projeto de Deus é para que eles alcançassem, tocassem a vida de pessoas com a própria vida deles. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos a sociedade ou sair de lugares, como a igreja tem saído, e tem perdido essas esferas da sociedade, onde hoje há movimentos de ideologias de gênero, de outras culturas, que têm se infiltrado nesse lugar por culpa da própria igreja, que no seu pensamento entenderam que ela deveria deixar aquele mundo de pecado, esses ambientes, e só orar e santificar a vida deles, e se purificar a cada dia. É importante a oração, é importante o jejum, é importante a purificação, mas o mais importante é que a igreja seja sal da terra. O mais importante é que a igreja seja luz para este mundo. E aonde nós vamos ser a luz do mundo? É lá no lugar de trevas, de escuridão, nessas esferas da sociedade, da cultura, da educação, ou seja, de outros ambientes que o mundo tem tomado conta, a própria mídia social. Se nós não prepararmos os nossos jovens, as nossas pessoas, o mundo de pecado vai engolir a igreja. Então nós precisamos entender que só a purificação não é importante. Porque esses homens que eu coloquei, os essênios, eles purificavam todos os dias, oravam todos os dias, se lavavam todos os dias. Mas eles esqueceram de uma coisa, de tocar o mundo com a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos disso. Nós precisamos entender que só o batismo nas águas não é o suficiente. Que batizou, está tudo certo. Não, querido, Deus tem muito mais. O batismo nas águas é o primeiro passo, mas a partir do momento que uma pessoa aceitar a Jesus como Salvador, já há o quê? Uma marca na vida dele. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro da pessoa, e começa então um novo nascimento, aonde? No espírito do homem. Amém? Nós precisamos entender isso. Esse novo nascimento que Jesus está falando a Nicodemos é no seu interior. Porque nós somos o homem exterior e temos um homem interior. Paulo fala sobre isso, de um homem interior, de uma restauração no homem interior, que todos os dias nós temos que orar por essa restauração dentro do nosso homem interior, que é o espírito do homem. Porque você é um corpo sim, mas há um espírito dentro de você. Ele está vivo ou está morto? Quando a pessoa está fraca espiritualmente, por quê? Porque ela deixou de buscar a Deus, está alimentando mais coisas na vida dela. Aquilo que você mais se alimenta, aquilo que você mais come, se torna forte na sua vida, irmãos. Se você se alimenta de coisas carnais, então a sua alma ficará forte, o seu corpo, os desejos carnais se tornará forte. Mas se você busca as coisas espirituais, que é a conexão do espírito do homem, desse novo nascimento, com o Espírito de Deus, então você é fortalecido e você é guiado pelo Espírito, e não mais pelas suas emoções, e não mais pela sua vontade. Quando Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, Paulo está dizendo, houve uma restauração dentro de mim. E essa restauração veio quando? Quando Paulo batizou nas águas? Não, quando ele teve um encontro com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, alguma coisa aconteceu na vida de Paulo. Primeiro ele caiu, não sei se é do cavalo, mas ele caiu. Amém? Segundo, ele ficou cego, porque a visão que Paulo tinha não era o suficiente para ele se tornar um homem espiritual. Então ele precisava de uma nova visão. Terceiro ponto que aconteceu na vida do Paulo, ele andava pelas suas próprias pernas, sua vontade, pela sua alma.
pelas suas emoções, o que dava na cabeça ele fazia. E o terceiro ponto que aconteceu na vida do Paulo, que a partir daquele momento alguém teve que guiar ele até a cidade. Ele não conseguiu andar mais pela sua vontade, pela sua própria força, porque ele perdeu a visão da sua alma, ele perdeu a força, e alguém teve que guiar Paulo. O que Deus está dizendo a isso? Sozinho você não chega a lugar nenhum, você precisa de alguém que te ajude e leve a um lugar onde eu vou tratar com você. Amém? Então é isso que tem que acontecer na vida de um cristão, esse impacto verdadeiro. Não somente, eu batizei, eu senti um arrepio, eu entendi que eu tenho que batizar. Sim, nós temos que entender que precisamos descer as águas, mas precisa de um impacto do Espírito na vida dessa pessoa, senão ela continua a mesma pessoa. Quantas pessoas estão tomando banho? Amém? Quantas pessoas tomaram banho? Quantas pessoas desceram as águas do batismo e continuou a mesma coisa? Queridos, eu quero explicar uma coisa para você. Novo nascimento é um processo. É um processo de evolução, dia após dia na sua vida. Não é um novo nascimento, é você nasceu e já está sabendo tudo. Não, é um processo, vamos dizer, um processo que a cada dia você vai crescendo, você vai melhorando, você vai entendendo, você vai conhecendo a Deus, você é dirigido pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nós passamos por esse processo de crescimento espiritual. Então por isso que eu digo, só o batismo nas águas não é o suficiente. O nascer de novo é uma conexão com o céu. Amém? Nascer de novo é uma conexão com o céu. É um processo que começa na sua vida dia após dia, onde você começa a mudar tudo na sua vida. Amém? Se não houver mudança de ambientes e locais, a forma de você falar, a forma de você agir, a mudança do seu pensamento, então não é um novo nascimento. Se você diz que nasceu de novo e continua no mesmo ambiente, então as coisas estão erradas. Porque quando alguém nasce, a primeira coisa que faz é levar para um lugar e um ambiente diferente. E a primeira coisa que faz é levar o bebê nos braços da mãe. Amém? E aí aquela criança, a primeira coisa que a mãe, nunca fui mãe, mas imagino que a primeira coisa a se fazer é tentar amamentar essa criança. É isso mesmo, Ju? Estou certo? As mamães aí? Por quê? Porque aquele leite materno vai trazer força para a criança. Nós temos um exemplo aqui de um irmão que não conseguiu amamentar. Quando nasceu ele teve alguns problemas e depois ele teve que, como que eu posso colocar a palavra certa? Substituir aquilo que ele não recebeu quando bebê, no nascimento dele, porque a mãe não tinha leite. Então teve que haver uma substituição para que o corpo ele reagisse de uma forma diferente. Amém? Assim é a nossa vida. Nós nascemos de novo e a primeira coisa é nós voltarmos ao braço do nosso Pai. E o que Ele vai começar a dar a nós? Um alimento sólido, um melhor, ou seja, um alimento que vai trazer fortalecimento a nós, um alimento que vai trazer força a nós. E começa então-se um processo, passo a passo na vida do cristão. Por isso que cada tempo que passa na nossa vida, você tem que crescer. E o que eu tenho visto nesse tempo, as pessoas estão retrocedendo. As pessoas não são mais as mesmas, as pessoas estão retrocedendo a vida espiritual. As pessoas já não têm mais a mesma ênfase de antigamente, os mesmos desejos de buscar a Deus, os mesmos projetos de fazer a vontade de Deus. Nós temos visto hoje uma geração que está fraca. Não estou falando dessa geração nova de 14, 15 anos, estou falando da geração minha de 50, pessoas de 60 anos, pessoas que estão fracas na fé, pessoas de 40 anos, irmãos, que estão dentro da igreja. Não estou falando dos meninos que estão vindo aí. Se nós não tivermos essa conexão da geração que está indo, que é a minha geração, a sua geração, você acima de 40, 50, se nós não nos conectar com essa nova geração que está surgindo, o que será delas?
Nós temos uma geração jovem que acha que sabe tudo, e uma geração que é a nossa geração, do quarentão, cinquentão até sessentão, que despreza essa geração que está surgindo, e que não estão conseguindo se conectar com a experiência daqueles que já tiveram com Deus e os novos que estão surgindo. Então nós precisamos dessa conexão de duas gerações. As gerações que já estão indo, a geração que precisa deixar um legado, uma geração que não pode desprezar os jovens, porque hoje o nosso palavreado é o quê? Essa geração de hoje é fraca. No meu tempo eu apanhava de vara, no meu tempo eu não passava nem no meio dos meus pais que eu apanhava. É isso que nós ouvimos. E a geração dizendo que essa geração de velhos já se foi. Eles pensam que sabe tudo. Então está vendo o quê? Uma briga entre a geração que já está indo com a geração que está surgindo. E nós precisamos de uma conexão. Usar a experiência daqueles que já estão passando o seu tempo e tocar essa nova geração, que ela venha mais forte do que nós. A visão apostólica é essa, é preparar essa geração que está surgindo para que ela seja melhor do que nós. Mas aí a geração mais velha critica, a geração mais velha ela fica sempre dizendo que eles não são nada, que eles não vão aguentar, que são um bando de fracote. Então nós precisamos mudar isso, irmãos. Amém? Deus ele tem o melhor para nós, e nós precisamos entender tudo isso, entender que nós precisamos nascer de novo e crescer a cada dia. Pergunta nessa noite: como está a sua vida espiritual? Você tem crescido? Cada ano que passa você tem subido níveis espirituais, ou você tem regredido espiritualmente? Antigamente eu fazia, que nós ouvimos das pessoas é isso. Eu fazia, por que você não faz mais? Porque você está fraco, você tem que assumir. Nós ouvimos uma palavra na quarta-feira pelo Duda. Nós falamos de Duda Moon, ele também é pastor, mas hoje nós temos assim um nível de intimidade, relacionamento, né? Que nós chamamos, você chama as pessoas pelo nome. Eu acho muito bonito isso. Quando nós aprendemos a respeitar e chamar pelo nome. Ele dizia: a única coisa que não passa da nossa vida, que se torna novo todos os dias, é uma coisa nova e não antiga, é a fome. Porque cada dia da nossa vida nós temos fome, e a cada dia nós temos que ter fome por Deus, e a cada dia nós temos que buscar mais a Deus. Amém? Sabe quem não tem fome? Quem está doente. Então nós temos visto hoje, eu estou falando da geração, tá, Kaique, Maria, eu não esqueci o nome dela, Marina. Não estamos falando de vocês, estamos falando da geração geral. Esta geração está sem fome. Estou falando dos homens de 50, estou falando dos homens e mulheres de 40 anos, estou falando de homens e mulheres de 60 anos. Não estou falando dessa geração de 15, 20 ou 25 ou 30 anos. Estou falando incluindo todos nós. Você está sem fome de Deus, sem desejo de fazer o seu devocional com Deus. Você anda cansado, afadigado, querendo mostrar trabalho, mas não tem conseguido, feito somente o papel de Marta em todas as áreas. E nós precisamos nos tornar Maria, ter fome e sede de Jesus, ir aos pés de Jesus e dizer: esse é o meu momento com o Senhor. Eu sei que precisa, eu sei que a obra precisa, eu sei que precisa de trabalho, mas esse é o tempo que eu vou desfrutar aos pés do Senhor. Isso se chama fome e sede por Jesus, desejando estar próximo de Jesus e ouvir todas as revelações dele. Há momento que tem que parar, irmãos. E nós temos visto nesses dias muitas pessoas doentes. Quem não tem fome de Deus, quem não tem sede de Deus está doente. Amém? Mas nós vamos ter que pegar nesses dias essa geração que está com fome e sede de Deus, pegar essa geração que está fraca e doente e colocar a comida à força na boca deles. Porque quando alguém está doente, o que você faz? Você pega e fala: come pelo menos uma colher.
Dá pelo menos um bocado, você não força o seu filho, a pessoa que você está cuidando. E todas as pessoas que estão doentes, você força elas a comer, irmãos. Sim ou não? Você já cuidou de alguém doente? Ele diz, eu não quero comer, eu não estou com fome. Você fala, tem que comer. Você força a pessoa a comer, desce ali, atravessado, mas ela come pela sua insistência. E o que Deus está nos levando a esse tempo vamos nos levantar e dar comida à força, aqueles que estão fracos, para que eles sejam restaurados e tenham fome novamente por Deus. É isso que nós precisamos entender. Você está forte, você está saudável. Tem alguém do seu lado que está fraco, tem alguém do seu lado que está doente, que não quer comer mais. Nós vamos ter que forçar, levar essa comida a eles. Amém? Que o Espírito Santo nos desperte nesse tempo. Que o Espírito Santo levante a igreja nesse tempo com força, entendendo, eu estou sadio, eu preciso cuidar dos doentes. E a única forma dele sobreviver, se levantar novamente, é se alimentar. É levar a palavra. Irmãos, vamos fazer um devocional junto hoje. Às vezes não vai descer. A pessoa vai descer atravessada, dizer, de novo esse irmão aí. De novo vai me encher a paciência. Mas é isso que nós precisamos como igreja, porque nós temos aí uma nomenclatura de que a igreja evangélica tem tantos % de cristãos, mas eu quero dizer que muitos estão fora dos caminhos do Senhor, muitos estão doentes, muitas vezes vai para a igreja, mas não tem aquele encontro com Deus. Muitos vão e não saem satisfeitos, irmão. Quanto é gostoso você sentar numa mesa, é você ter fome e olhar para aquela picanha aquele dia, e você se alimentar e comer e falar, estou saindo satisfeito porque eu comi à vontade. Agora imagine uma pessoa doente, nada vai satisfazer ela precisa de cura, ela precisa de restauração, de um processo na vida dela, e esse é o papel da igreja, irmãos. Amém? Procure alguém, peça direção ao Espírito Santo nesses dias, para que você mande uma mensagem a alguém, para que você ligue a alguém, para que você diga, oh, estou aqui, eu quero te ajudar. Porque ninguém assume que está doente. É muito difícil alguém te procurar e dizer, ó, pastor, eu estou doente, eu estou fraco, eu não consigo. Não, é raro. Há uma raridade sobre isso. As pessoas não assumem que estão doentes. Então nós precisamos da direção do Espírito nesse tempo. Nós não queremos que você venha à igreja somente e não sinta nada. Nós queremos que você venha à igreja e seja tocado pelo Espírito Santo. Nós queremos que você venha aos cultos de quinta, de domingo, ou nas reuniões que você estiverem, que vocês saiam satisfeitos de Deus, se alimente da palavra de Deus, saiam fortalecidos e com mais sede e fome. Não vê a hora de chegar o próximo culto. Cadê essa igreja? Onde está essa igreja? A igreja que deseja, a igreja que acaba um culto e diz, é um intervalo, não acabou. É você ir para casa falando em mistério, remoendo aquela palavra ainda dentro de você, ela jorrando dentro de você, e você entendendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero mais de Deus. Como aconteceu nessa marcha, você ainda não está borbulhando por dentro aí algumas coisas? Então nós precisamos disso, irmãos. Não um simples culto, mas cada reunião o culto, não um. Nós precisamos ter um artigo definido para Deus, temos que estar definido para Deus, porque um artigo indefinido eu participei de um culto, esse culto não gerou nada em você. Você esteve lá em um culto como outros cultos, mas quando você usa o artigo definido, você está definindo que você foi naquele dia, que algo sobrenatural aconteceu na sua vida e que foi o culto da sua vida. Amém? É isso que nós precisamos mudar esse ambiente, precisamos pegar essas pessoas que estão fracas espiritualmente e alimentá-las à força. Mande uma palavra para ela. Você que é expert em rede social, use a sua esperteza na rede social. Pare de postar um prato de comida, pare de postar a sua picanha, a sua alcatra. Pare de postar a sua maquiagem quando você acorda de manhã, amém, irmãs?
que não é realidade. Ninguém posta você acordando de manhã com o olho inchado, com o cabelo parecendo que viu o Gasparzinho. Ninguém posta isso. A rede social, infelizmente, é uma mentira, porque você quer postar uma coisa de algo que você não está vivendo. Então, queridos, em vez de você se maquiar, dá tempo de tirar uma selfie, vai lá e mande uma mensagem para alguém. Nem que seja o Salmo 23, diga: Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. E ore ao Espírito Santo e peça para que não seja a tua palavra, mas para que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Amém? Nós precisamos mudar, irmãos, porque do jeito que está, não está dando certo. Nós estamos sendo acusadores ou dizendo: está vendo, está fraco e nós não fazemos nada. A partir do momento que nós detectar que alguma pessoa está fraca, nós precisamos oferecer ajuda a essa pessoa. Porque hoje é assim, a pessoa está fraca e você diz: eu sou forte, eu estou forte, eu não tenho nada. Essa pessoa está fraca porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela distanciou. Então nós precisamos levar a cura e o remédio para essas pessoas. Estamos em um processo de crescimento, não podemos retroceder, não pode diminuir, irmãos. Diz que vai ficando velho, vai encolhendo. Não, eu quero crescer cada vez mais, menos a barriga, amém? Não é isso? E hoje nós temos visto uma igreja que está cada dia mais murcha, retrocedendo, não consegue enfrentar os desafios da vida porque estão distantes de Deus, não consegue vencer as batalhas porque estão fracas. Mas nós somos igreja e precisamos ajudar essas pessoas. Amém? Isso é uma pessoa que ela nasceu de novo. Nascer de novo é ter uma conexão com o céu e ter uma visão do céu para a terra. Isso é um novo nascimento. É você olhar para as pessoas e ter o olhar de Cristo. É você olhar para alguém e dizer: Jesus, como o Senhor olharia para essa pessoa? Como o Senhor agiria nessa situação? Porque se for olhar a carne, irmão, você regaça a manga, fala: Jesus, dá licença, pede 5 minutos, né, Wesley? Não é isso que as pessoas falam? Pede licença, diz o Adão: volta aqui, Adão. E o velho Adão entra e você já toma uma decisão totalmente carnal. Mas não, quando nós detectarmos algumas coisas, alguém que é nascido de novo, alguém que está no processo a cada dia, crescendo espiritualmente, entendendo os planos e os propósitos de Deus, ele vai olhar para uma situação e vai falar: Espírito Santo, me ajuda a resolver essa situação. O que eu faço nessa situação? Me ensina a amar como o Senhor amou. Aí tem alguns irmãos que nem consultam o Espírito Santo, mas vai na Bíblia e diz: não, Jesus chutou o pau da barraca, eu também vou chutar. Não, irmão, é um novo tempo. É um ambiente totalmente diferente. Não é os cambistas que estão ali vendendo animais para fazer dinheiro na casa do Senhor. Então nós temos que detectar algumas situações, pedir ajuda do Espírito Santo para nós administrarmos melhor a nossa vida espiritual. Amém? O que falar numa situação, como agir numa situação. Há momentos que você não vai precisar falar. O Espírito Santo vai dizer: fique em silêncio. Só o seu comportamento vai mudar o ambiente, vai mudar as pessoas. Porque às vezes não é muito falar, é Deus quem age. Amém? Jesus passava por alguns lugares. Jesus nunca buscou fama, irmãos. Jesus só veio cumprir o propósito do Pai. Quando Ele curava alguém é porque Ele tinha compaixão dessas pessoas. Não que Jesus queria se promover e ser o cara da época, o conhecido da época, o popstar da época, não. Jesus curava para cumprir um propósito, porque Ele tinha compaixão das pessoas. Compaixão não é dó. Entenda bem, compaixão não é dó. É totalmente diferente, porque Ele veio para cumprir um propósito. E quando Jesus curava alguém, que Ele dizia: não fale nada a ninguém, volte para sua casa. E hoje nós vemos alguns homens que, pela misericórdia de Deus, Deus cura. Então este homem quer se promover, e aí ele quer chegar ao patamar e ser igual a Deus. E quantos homens têm caído, irmãos? Quantas pessoas têm caído nesse tempo?
Quantos homens você pega nos dias de hoje, você ouve alguma coisa que, nossa, essa pessoa caiu. Por quê? Porque quis chegar a um nível igual a Deus, quis chegar a um nível onde a soberba entrou no coração. Nós não podemos fazer isso. Amém? O nascer de novo, o nascer da água e do Espírito. A água é um símbolo de conexão, de geração, de regeneração e de purificação. Sem água não acontece nada. Sem o Espírito Santo não acontece nada, irmãos. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não existe nada. Sem a água no nosso corpo nós vamos morrer. O corpo humano é 70% de água, o nosso corpo. A terra também 70% é água. Porque se não tiver água, morre. Os seres viventes vão morrer. Se você ficar alguns dias sem tomar água, você vai morrer, você não vai aguentar. A água é o símbolo do Espírito, amém? E o homem sem o Espírito Santo, ele vai morrendo dia após dia. Porque se não tiver água no corpo, e se nós não tivermos o Espírito Santo, então tudo se acaba. Então nós precisamos entender isso, que tudo, quando Pedro ele fala isso em 2 Pedro 3:5, Pedro está relatando, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Então o nascer da água e do Espírito é uma conexão com o céu. Quando nós nascemos verdadeiramente da água e do Espírito, nós voltamos a ter uma conexão com o céu. Então o céu, chamai, essa palavra no hebraico, chamai, mai, o que é mai? É água. Amém? Então tudo, céu, água, terra, precisa de água, uma conexão de céu e terra. E essa conexão, então, há uma divisão, onde a terra, onde a água, mas uma depende da outra. Nós não sobrevivemos aqui nessa terra sem o Espírito Santo. O homem, ele vai empurrando com a barriga. O homem vai sobrevivendo. Acho que eu falei errado a palavra. O homem sem o Espírito Santo, ele sobrevive. Mas com o Espírito Santo, ele vive. Amém? Porque com o Espírito Santo nós temos uma vida, e uma vida em abundância aqui nessa terra. Nós voltamos a ter uma vida zoe, conectada diretamente com Deus. Enfrentamos os desafios aqui nessa terra, temos os desafios diários, mas nós estamos conectados com Deus e temos a vida de Deus em nós. E o Espírito Santo nos ensina a cada dia como administrar cada situação da nossa vida. Amém? Então por isso nós precisamos voltar às origens, irmãos, e não voltar ao passado. Porque eu vejo muito crente nos dias de hoje, lá era isso, lá acontecia isso. Querido, você parou no tempo, você não cresceu mais. O ano passado nós vivemos aí o ano da plenitude. Isso queima até hoje dentro de mim, porque isso vai ter que dar continuidade o resto da minha vida. O ano da plenitude foi o quê? Que nós devemos crescer, chegar à estatura de Cristo. Chegar à plenitude da estatura de Cristo significa o quê? Que cada dia eu tenho que crescer até chegar à plenitude de Cristo. E eu sei que nunca eu vou chegar, mas eu tenho que tentar. Que todos os dias eu preciso me esforçar. Que todos os dias eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Que todos os dias eu tenho que tentar ser igual a Ele. Amém ou não, irmãos? Então isso tem mexido conosco nesse tempo. E nós precisamos entender que nós precisamos nos tornar homens espirituais. Nessa conexão com o Espírito, esse novo nascimento, essa renovação no homem interior, que é todos os dias. Todos os dias é um processo. Todos os dias nós mortificamos a carne. Todos os dias nós vamos até o Senhor e dizemos: Senhor, mata mesmo a minha carne, mortifica a minha carne,
Porque a carne, ela quer falar mais alto do que o Espírito. A carne, ela deseja muitas coisas aqui na terra, mas o Espírito é uma conexão com o céu. Amém? Quando nos tornamos homens espirituais, nós não olhamos por coisas. Ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes escolhemos o pior lugar para ir, na visão do homem. Mas Deus está dizendo: eu estou te enviando lá. Um homem espiritual, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Eu faço uma conexão para encerrar esta mensagem. A visão de Ló, alma, e a visão de Abraão, uma visão direcionada e conectada com Deus. Quando há brigas e discórdias, a primeira coisa que faz é uma separação. E nessa separação, um quer ser melhor do que o outro. Alguém quer a melhor parte. Amém? Mas um homem que está conectado com Deus, ele dá liberdade para que alguém escolha a melhor parte, porque ele sabe o que Deus tem para ele. Ninguém vai tirar. Ló olha para as campinas de Sodoma. Ló olha para lugares que tinham pastos, flores, porque antes de ser destruído Sodoma e Gomorra, era um lugar lindo. Ló olha para aquele lugar e diz: eu vou prosperar muito mais naquele lugar. E Abraão diz: pode escolher o lugar, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, não dá mais para viver. E o Ló diz: eu escolho Sodoma, eu escolho Gomorra, porque aquele lugar chamou a minha atenção. Aquele lugar encheu os olhos de Ló. E Ló, dentro da alma dele, ele disse: lá eu vou prosperar muito mais, porque eu vou sair de um deserto. Lá é o lugar onde eu vou sobressair o meu tio. Lá é um lugar onde eu vou ter muito mais rebanhos do que ele, fazendo a minha conjectura. E Ló vai para lá. E aí Deus chama Abraão no particular. O homem espiritual sempre tem que estar conectado para ouvir a voz de Deus. E Deus diz a Abraão: Abraão, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, Abraão. O homem está olhando. Talvez a visão dele é curta, mas a visão de Deus é infinita, está vendo toda a terra. Por isso que nós temos que enxergar com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. E quando Abraão, ele olha tudo isso, é como se Deus estivesse dizendo assim para ele: eu vou te dar todos esses lugares. E aonde Ló está indo, achando que lá é o melhor lugar, lá também vou dar para você. Então não se preocupe, irmãos. Seja atento a ouvir a voz de Deus, porque no tempo certo tudo vem à sua mão. Às vezes você acha que está no pior lugar, mas Deus está dizendo: olhe por todos os lugares. Até onde o seu inimigo está indo, ele está achando que vai prosperar, lá também eu vou te dar. É por um tempo. Amém? A conexão com Deus, um homem espiritual, ele sempre está debaixo da visão e da direção de Deus. Um homem espiritual, ele tem que enxergar como Deus está enxergando, mesmo que ele não veja, mas lá no interior ele já está vendo tudo. Mesmo que ele não está tendo uma visão aberta, mas ele tem uma visão fechada, e no seu interior ele já está vendo toda a terra que vai ser dele. É isso que Abraão entendeu. O homem espiritual, ele é conectado por aquilo que ele está recebendo de Deus. Ele não vê com uma visão aberta, mas lá no seu interior ele não está vendo, mas lá dentro ele está entendendo, imaginando coisas. Porque toda palavra que é liberada, você tem uma imaginação na sua mente, irmãos. Tudo que você ouve, você já imagina acontecendo. Amém? Assim foi com Abraão, tudo. Então ele não viu, mas lá dentro ele já imaginou toda a terra. E dizendo: até onde Ló está indo, o Senhor falou que vai me dar. Então você descansa no Senhor. Amém? Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres espirituais para receber a direção total de Deus. E no tempo oportuno
você vai viver os maiores milagres de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. A visão carnal, você só vê dificuldade, mas a visão espiritual, você tem uma visão do céu, você enxerga além. Geazi teve uma visão carnal. Quando acordou pela manhã, olhou pelos montes, ele viu soldados inimigos que iam destruir Samaria. Mas quando o homem de Deus, o homem espiritual, acorda pela manhã, e o Geazi está dizendo: você está vendo? Os inimigos estão lá e vão nos pegar. O homem de Deus, o homem espiritual diz: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eliseu via anjos, viam cavalos, via o exército de Deus. Mas o homem espiritual, ele também quer tocar a vida de um homem carnal. O homem espiritual, ele também quer que o homem carnal tenha a mesma visão e enxergue como ele está enxergando. Eliseu orou por Geazi, e naquele mesmo momento os olhos de Geazi foram abertos. Ele também viu o que o homem de Deus estava vendo. Amém, irmãos? Sem egoísmo nesse tempo, sem dizer Deus deu só para mim, eu sou espiritual e você é carnal. Não, irmãos, vamos levar os carnais nesse tempo também a um nível espiritual, a um entendimento espiritual, a uma visão espiritual, para enxergar como nós estamos enxergando também nesses dias esse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor levante neste lugar homens espirituais, homens cheios do Teu Espírito Santo, que recebam uma visão, uma direção totalmente diferente para esses dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu oro para que as pessoas tenham fome do Senhor, desejo de Te buscar, fome e sede por Ti, Senhor. Toca, Espírito Santo, toca em cada vida. Se alguém entrou aqui nessa noite doente, se alguém entrou aqui nessa noite fraco, se alguém entrou aqui sem nenhuma expectativa, toca, Espírito Santo, toca agora. Se você sentir de orar para alguém que está do seu lado, saia do seu lugar, ore por essa pessoa, seja direcionado pelo Espírito Santo nessa noite. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que dê a você uma palavra de conhecimento. Oh meu Deus, nós Te adoramos, Senhor. Leva-nos, ó Espírito Santo, a este nível mais elevado. Leva, Espírito Santo, a essa conexão com o céu nesses tempos, Senhor. Espírito Santo, traz a palavra rema, a palavra para esses dias que nós estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que seja este tempo, Pai, deste mover, este tempo dessa conexão entre céu e terra. Oh, em nome de Jesus, assim eu peço, Pai, toca, renova, fortalece o Teu povo, fortalece aqueles que estão fracos essa noite. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a adorar o Senhor. Peça para que o Espírito Santo coloque fome dentro de você nessa noite. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor.
Sim, Senhor, eu oro por restauração. Que o Senhor coloque sede e fome dentro dessas pessoas. Traz cura nessa noite, meu Deus, tanto na vida espiritual, no homem interior. Que haja essa restauração, que haja este novo nascimento, que haja essa reconexão com o céu, meu Deus. Oro também por cura física. Se alguém entrou aqui nessa noite com alguma enfermidade no corpo físico, eu oro agora e peço, Pai, no nome de Jesus, toca, cura, liberta, arranca todo o mal, toda a enfermidade alojada neste corpo, em nome de Jesus Cristo. Oro para que todos os intempéries, Senhor, todas as barreiras que alguns têm enfrentado no trabalho, nos negócios, eu oro para que haja liberação nessa semana, para que haja portas abertas, novas conexões de negócios. Eu oro em nome de Jesus Cristo e declaro esta conexão com novas pessoas, novos clientes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor não desampara nenhum filho teu aqui nessa terra. E eu tenho declarado nesta casa que os teus filhos vão colher em lugares aonde eles não plantaram, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, portas abertas, conexões novas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Declaro cura e milagre, restauração, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, cura todo tipo de enfermidade, moléstia, seja inflamação no corpo, seja dores musculares, seja um problema dos ossos, dos nervos, seja um problema na coluna. Eu declaro alinhamento agora, que a coluna dessa pessoa seja alinhada agora em nome de Jesus. As pernas que têm se encurtado devido a este problema, eu declaro em nome de Jesus que as pernas venham crescer e fiquem todas elas normal, todo o alinhamento dos ossos, do nervo, em nome de Jesus Cristo, ligamento, eu declaro agora cura e restauração pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sejam tocados pelo Espírito Santo agora. Sinta o teu corpo agora, uma movimentação no teu corpo. Deus está te curando nessa noite, alinhando os ossos de pessoas aqui nesse lugar. Oramando eu sou, recacharabaiá sei, rocadarabá. Comece a se movimentar, alguma coisa que você não podia fazer, faça agora. O Senhor te curou.
Pastora Ju agradece a Obrigada, Deus. Senhor, por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado. Dias em que nós estamos a cada dia mais sendo, Senhor, chamados para esse lugar do conhecimento de quem é o Filho de Deus. E quanto mais nos conhecemos, mais libertos nós somos. Vamos vivendo a transformação, a metanoia